Lembrando que cada um tem aí de 15 a 20 minutos. Eu quero, antes de passar a palavra ao doutor Alceu, que será o nosso primeiro expositor, quero lembrar quem está nos assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, que vocês podem ficar à vontade para usar o espaço de comentários para se manifestarem, né? Então, eu vi que aqui já temos algumas menções, o pessoal dando boa tarde, falando da região em que está. Então, fiquem à vontade para direcionar perguntas aos nossos palestrantes. Na medida do possível, a gente vai trazer aqui para o debate, tá bom? Bom, doutor Alceu, o senhor está com a palavra. Muito obrigado. Mais uma vez, boa tarde. Agradeço ao site Migalhas, ao doutor Milaré e a todos que estão participando conosco, os colegas aqui, palestrantes e o público que nos assiste. Eu, como fui designado para falar em primeiro lugar, e há vários colegas aí muito capacitados que vão seguir, conseguirão esclarecer questões mais específicas, eu vou fazer uma fala um pouco mais geral em relação aos conceitos e me referindo um pouco às posições que a ABS defendeu e defende em toda a discussão do marco regulatório. Uma primeira questão que a gente sempre enfatiza é que a discussão da questão da universalização do saneamento, ela muitas vezes foi marcada, ou é marcada, por visões simplistas, como se o não atendimento aos déficits fosse uma simples questão de incúria ou incapacidade. É evidente que há muita ineficiência no nosso setor, e mudanças eram necessárias, são necessárias, né? Mas os déficits são mais complicados, né, e residem em muitas áreas que não estão equacionadas, saneamento rural, áreas informais e favelas, e as comunidades pequenas de baixa viabilidade. E muitas vezes se associou a discussão do saneamento comparando com outras infraestruturas. O saneamento é a mais complexa de todas, de longe. E muitas vezes a discussão foi marcada por uma comparação com o setor elétrico, que é muito mais simples institucionalmente e mesmo tecnicamente em termos de atendimento. Então, aí a nossa opinião é que o marco tentou simular ou emular o efeito, por exemplo, do setor elétrico e levou algumas soluções coercitivas em excesso, como se a União pudesse impor mudanças aos titulares, que são os municípios e os estados. Eu acho que isso não é adequado no ambiente democrático e não funciona. Então, essa é uma primeira questão. Nós defendemos soluções mais negociadas e achamos que o marco precisava de ajustes e que os decretos vão numa direção, pode não estar corretos e completos em todos os aspectos, mas eles vão nessa direção de soluções combinadas, soluções negociadas, que nós achamos que é mais adequado e mais eficiente e eficaz para atingir as metas. Então, os principais aspectos dos decretos, um deles foi restituir condições às companhias estaduais de demonstrar capacidade e de se adaptar às novas condições, e, de certo modo, né, restitui o que havia sido acordado no Congresso Nacional e foi vetado pelo senhor presidente da República. Esse veto não foi derrubado. Então, agora há um tempo maior, há condições melhores, situações como os municípios sem contrato ou considerados irregulares, que são situações de fato que precisam ser tratadas, elas têm melhores condições de serem tratadas a partir de agora. A outra questão que os decretos tratam é a questão da regionalização. A regionalização ela atende a um conceito muito importante, que é o de escala. Este serviço precisa de escala para ser eficiente e ser viável.
nas medidas provisórias que antecederam a lei e não foram aprovadas, né, havia o risco da total fragmentação do setor. A ABS defendeu fortemente que, né, era necessário manter soluções regionalizadas, soluções que têm escala. Então, há um mérito na questão da regionalização, mas ela é bastante complexa, ela não se instalou por completo, ela precisa de mais tempo e precisa de melhor compreensão. Então, achamos importante isso, né, adicionar prazo para o processo, entender o que vem a ser a regionalização em termos de planejamento e regulação, não necessariamente da prestação de serviço. E aí há a questão dos municípios autônomos, né, que muitos deles viáveis e muito eficientes. E é uma outra questão federativa, é muito difícil impor uma total unificação. Mas essa é uma questão que tem um mérito também de haver mais tempo, do conceito se desenvolver, amadurecer e produzir resultados. Uma outra questão, que essa tem sido mais consensual nas discussões, mas é a queda da restrição de 25% para as parcerias público-privado. Essa era uma restrição colocada nos decretos anteriores, né, e que não se justifica, pelo menos não parece razoável. As parcerias público-privado, elas são muito bem sucedidas no setor de saneamento. Há vários casos de sucesso e é uma excelente solução no caminho das soluções negociadas que é que eu me referi antes. Essa é uma solução combinada, não apenas negociada, mas combinada. Você traz a capacidade de endividamento, a capacidade de investimento do setor privado para agir em conjunto com as companhias de economia mista ou com municípios, né? E, como eu disse, tem sido muito bem sucedido. Não era lógico manter essa restrição. De todo modo, eu falei no início, existem muitas situações de ineficiência, existem muitas situações que talvez, né, não vão se resolver por esse tipo de arranjos e deverá continuar havendo a prática de editais de concessão plena de serviço. Aí tem uma questão que os decretos abordaram timidamente, até porque é uma questão que exigiria um nível legislativo, que é a questão das outorgas, mas que a AB sempre enfatizou e continua enfatizando. As outorgas têm sido usadas como chamariz para os gestores públicos a licitarem os seus serviços. É uma solução muito ruim, do modo como vem sendo praticado, outorgas de grande vulto e outorgas pagas no início dos processos e não vinculadas ao setor. Então, eu penso que tudo isso teria que ser modificado, outorgas deveriam ser limitadas, deveriam ser distribuídas ao longo do fluxo dos empreendimentos, dos contratos, e deveriam ser formalmente vinculadas ao setor de saneamento. O setor é deficitário, não justifica retirar recursos, como está acontecendo nos casos presentes, para outros tipos de uso, quando nós temos um grande déficit e existem questões que vão além dos contratos de concessão, questões de saneamento integrado, principalmente, e serviços e áreas não viáveis, que precisariam de algum tipo de aporte de recurso fiscal. Essa é a justificativa para haver outorgas, mas as outorgas teriam que ser vinculadas e teriam que ter um limite, porque senão elas vão comprometer a modicidade das tarifas. Isso foi tratado como, de certo modo, de passagem pelos decretos, dizendo que vai ser preferencialmente por menor custo, mas nós achamos que essa é uma questão que merece
continuar a ser discutida e nós temos que ir para algum tipo de situação mais virtuosa com relação à questão de outorgas. E, assim, voltando ao início, a questão da universalização, então, ela está principalmente em áreas de muita dificuldade. O saneamento rural, que a gente sabe que é uma coisa de difícil viabilização e precisa de soluções específicas, e não há uma solução sistematizada no país, embora existam muito boas experiências que podem ser generalizadas, existe um caminho já sendo trilhado. Existem as comunidades de muito pequeno porte, que elas precisam estar abrigadas em soluções coletivas, regionais, provavelmente, aí volta ao tema da regionalização. E existem as áreas de favela e as áreas de ocupação informal, que só crescem no país. O Brasil já teria condições para não ter mais esse tipo de solução habitacional, mas, infelizmente, mais gente vai morar nessas condições. Então, aí nós temos duas questões. Uma é nos contratos de concessão. É necessário inserir o mais possível o atendimento a saneamento rural e áreas informais nos contratos, porque os contratos são a forma mais firme de atendimento. Então, por exemplo, assistência técnica às comunidades rurais. Isso seja, de algum modo, remunerado nos contratos e seja uma obrigação. E na questão de favelas, o atendimento tem que ser obrigatório e de qualidade. O melhor atendimento possível enquanto não se urbanizam as favelas, que é a solução definitiva. E aí volta para a questão das outorgas. É exatamente para isso, para soluções de saneamento integrado, que faz sentido ter algum tipo de outorga em processos de concessão, mas deveria estar muito bem vinculado a essa aplicação. E para concluir, eu queria dizer que tudo isso é uma questão que exige uma ação de governo muito forte. Volto a dizer que é a infraestrutura mais complexa e ela exige muito ação de governo. Não se pode imaginar que licitar contratos seja uma solução de per si. A ação do governo em todos os níveis e, principalmente, enfatizo, a ação do governo federal, não só sistematizando a regulação, que não é exatamente de governo, está a cargo de uma agência, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, e que é necessário sistematizar a regulação, porque a regulação é muito importante num monopólio natural como é o saneamento, mas também assistência técnica. É necessário haver assistência técnica e não somente para montar editais, para modelar editais. É necessário assistência técnica de planejamento, de cumprimento das várias políticas públicas do setor. Então, essa é uma tarefa, principalmente da Secretaria Nacional de Saneamento, e no nível do governo federal, mas que precisa ser enfatizada a responsabilidade dos 3 níveis de governo na condução das políticas públicas desse setor. Então, com isso, eu procurei aqui abordar questões mais conceituais, como eu disse. Acho que os colegas, na sequência, vão entrar nas especificidades diversas aí e polêmicas que têm marcado a discussão. Muito obrigado. Você está sem microfone. Muito obrigada por avisar. Obrigada, doutor Alceu. Já elogiaram aqui a sua fala no YouTube. Muito obrigada pela explanação. Doutora Edson, o senhor gostaria de mencionar, fazer algum comentário, ou eu posso seguir para a doutora Consuelo? Só uma palavrinha para até ir provocando os que vêm depois, debate a respeito. O doutor Alceu faz uma avaliação positiva, né?
os novos decretos, enfatizando a necessidade de mais prazos para temas ou mecanismos cruciais, como da prestação regionalizada, né? Atendimento, vamos chamar assim, à cidade informal, falando em favela, essa coisa toda, muito importante. Falou num aspecto que é muito elogiado, né? Com base na redação desses novos decretos, que a queda das restrições às parcerias com o privado, que antes estavam limitadas a 25%, e isto, vamos dizer assim, foi modificado para melhor, tal. E a pergunta que fica, se depois o doutor Alceu quiser, mas eu já vou fazendo assim algumas considerações muito rápidas para que os próximos possam me ajudar. A pergunta que fica concordo quando o senhor fala aí na necessidade de prazos para a implementação de certos mecanismos, mas não lhe fica uma preocupação, doutor Alceu, quando eu lembro que nós já demos uma atropelada com a edição desse marco que atualizou a questão afeta ao saneamento ambiental do Brasil. Não houve um atropelo já aqueles objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, que estabelecia, vamos dizer assim, o prazo até 2030 para que nós pudéssemos regularizar, universalizar o tratamento de água potável, tratamento de esgoto e tal, e que a própria lei já atropelou no momento em que falou em 2033. Agora, com os decretos, vamos dizer assim, dando mais prazo ainda, não acha que podemos correr o risco de procrastinar, de prolongar um pouco mais vamos dizer assim, esse desiderato de estarmos com a casa arrumada em 2033? Essa é a consideração que eu faço, além daquelas avaliações muito importantes e oportunas que o senhor trouxe aqui para nosso conhecimento. Então, Milena, eu acho que o professor pode, caso queira, afinal, contemplar exatamente essa questão que eu estou levantando. E você pode continuar, então, por gentileza. Doutor Alceu, quer comentar? Não, rapidamente, para não ocupar tempo, eu acho que as nossas metas, elas não atendem ao 2030, mas elas já são muito ousadas e para quem milita no setor, nós sabemos que, em muitos casos, elas não são alcançáveis. O mérito delas é obrigar todos nós a trabalharmos para buscá-las, né? Mas as mudanças não alteraram essas metas, né? Eu acredito que elas dão mais condições de se organizar o setor com os vários agentes privados, públicos, municipais e estaduais na busca do atendimento. O setor é muito complexo, ele precisa de muitas soluções combinadas. Então, eu acho que aumenta a possibilidade de buscar. Não acho que seja fácil atingir.